você mal conseguia falar. Deus ouviu teu gemido. Esses dias deixe-o chorar num canto escondido. Você não conseguia amar. Deus ouviu teu gemido. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele está enviando consolo para sua alma. Enxugue essas lágrimas no rosto e tenha calma. Vai passar. Eu sei que essa luta logo. Espírito Santo, eu venho nesse momento, meu Pai, nesta noite de segunda-feira, pedir ao teu nome, ao teu bom nome, Pai, teu maravilhoso nome que venha ser derramado sobre nós nessa noite. Que a tua palavra possa alcançar, Senhor Jesus, pessoas, meu Pai, que estão necessitadas de ouvir uma palavra para que o seu coração seja aliviado, sua alma. Eu peço a Ti, Deus, que nada seja impedimento para falarmos do Teu amor, acerca do Teu reino nessa noite e da sua justiça. Guarda-nos, Pai, com provisão do Teu amor, do Teu nome, e que cada pessoa alcançada nessa noite, ou em algum momento, meu Pai, dos dias seguintes, ao ouvir, possam ser abençoados também, Pai. Em nome do Senhor, eu quero compartilhar do Teu reino com os meus irmãos nesse momento, para a glória do Teu nome, que os enfermos sejam curados, que aqueles que estiverem, meu Pai, passando por algum tipo de provação, tenham seus fardos aliviados, porque chegaram aos Teus pés. Em nome do Senhor, prospera essas vidas, abençoa esses lares, e que toda dificuldade, meu Pai, ela seja amenizada, seja transformada em vitória e em bênção. É o que eu te peço, meu Pai, nesse momento, para a glória do Teu poderoso e grandioso nome. Que assim seja, e graças a Deus. Amém? Quero dar meu boa noite a todos vocês, a paz do Senhor, que a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo permaneça com você, nesse momento em que nós vamos compartilhar da palavra de Deus, e é motivo de alegria estar aqui com você, amém? Você que já está sintonizado nessa programação, quero desejar a você um final de noite para a glória de Deus. Tem já alguns irmãos comigo, já participando dessa live, né? Eu só estou conseguindo ver pelos rostinhos, porque eu não estou conseguindo ligar meu tablet aqui, amém? Ele não está sintonizando, não tá conectando. Então eu acho que eu vi aqui a Leilinha, né? Tô vendo aqui
o irmão Bruno, o irmão Osiel, o pastor Fábio, o irmão Jurandir. Tem alguns, eu confesso a vocês que de longe assim eu enxergo muito mal. A Dai está conosco, a Daiane Elizabeth. Que Deus abençoe vocês, queridos, de uma maneira grandiosa. E eu não quero me tardar em começar a ministrar essa palavra. Quero dizer para vocês que hoje também é um dia muito especial, né? Para mim, porque nós estivemos na igreja hoje à tarde e a gente conseguiu colocar o letreiro que nós sonhamos juntos, ofertamos juntos e nos alegramos. Tá lá, o altar tá muito bonito. Já no próximo culto, creio que amanhã, já vai ter algumas fotografias e eu sei que vai ser bênção, amém? Então, em nome do Senhor Jesus, quero ler aqui uma palavra com você, quero ministrar aqui uma palavra no teu coração e desejar que Deus possa ser bondoso para conosco hoje e possa vir a falar no nosso coração, revelar na nossa alma tudo aquilo que Ele tem para nós, amém? Tudo aquilo que Ele tem para mim e para você, que Ele possa falar nesse momento. Eu sei que é fim de noite, você já viveu o seu dia, né? Sua manhã, sua tarde, seu começo de noite, e agora nós estamos indo aí para o finalzinho. O que será que Deus teria para falar conosco ainda, né? Que Ele ainda não tenha dito? O que é que traz você a estar no seu celular nesse momento ouvindo uma palavra? Talvez não seja uma ansiedade, talvez não seja em busca de uma resposta, diria uma resposta para alguma causa. Talvez você seja uma pessoa extremamente confiante em Deus e crê mesmo que Deus é na sua vida e que Deus está trabalhando a favor de você, está cuidando da sua história, do teu futuro. Mas o que te traz a estar ouvindo? Será que o Espírito Santo te trouxe para essa live porque tem algo a revelar no teu coração? Tem algo a mostrar para você? Tem algo a compartilhar com você? E eu espero que sim. Espero que realmente nós possamos estar nesse momento envolvidos com isso. Bem, quero ler uma palavra muito conhecida. Entregar esse compartilhar do reino de Deus com você. A justiça de Deus. Nós somos falhos, queridos. Há muitas coisas na nossa vida que precisam ser transformadas, precisam ser moldadas, mudadas radicalmente. Outras precisam ser aperfeiçoadas. Mas a grande verdade é que se o Espírito Santo não estivesse conosco, nós não poderíamos de maneira nenhuma saber disso. Porque é Ele que nos revela isso. É Ele que fala conosco. E às vezes a gente se pergunta, né? Como pode o Espírito Santo falar com pessoas tão pecadoras, tão errôneas? Às vezes pessoas que estão passando por momentos da sua vida que o coração delas estão duro. E o Espírito Santo falar com essas pessoas, às vezes é complicado entender o grande e infinito amor de Deus. Mas é verdade, Ele faz isso, amém? Ele faz isso. Esse Deus maravilhoso, Ele fala conosco. A Bíblia diz que é o Espírito Santo de Deus que nos convence dos erros, nos convence das falhas, dos pecados. E de que maneira Ele faria isso se Ele não se revelasse a nós? Se Ele não revelasse a nós mesmos? Porque às vezes, queridos, nós usamos o pejorativo, às vezes nós estamos muito emocionais e às vezes nós nos denegrimos, né? Ah, eu não presto mesmo, eu não sou ninguém, eu não sou nada, eu nasci para sofrer mesmo. Mas na verdade não é isso. Às vezes é um momento ruim que nós estamos passando. E vem o Espírito Santo e nos valoriza, dizendo que as coisas não são bem assim e que Ele pode mudar esse estado de pensamento, porque se nós quisermos verdadeiramente experimentar coisas novas, a nossa mente tem que passar por renovações. E como é difícil renovar a nossa mente, como é difícil nós passarmos a acreditar que muitas vezes isso que a gente está pensando, isso que a gente está acreditando, isso que nós estamos colocando toda a nossa fé, a nossa coragem, né, todo o nosso entusiasmo, verdadeiramente não é a realidade. A realidade é outra, porque às vezes nós estamos tão fervorosos para nos denegrir, estamos tão fervorosos, tem uns que chegam ao extremo de tirarem as suas próprias vidas. Para você ver como que a mente ela precisa passar por renovação.
E eu quero falar um pouco sobre isso com você nessa noite. E eu quero desde já convidar você para estar com o pastor Jaelson, nosso co-pastor na Igreja Brasil para Cristo, ali do Aero Rancho, na rua Guter Hans 4301, fica na frente de uma academia muito grande ali, que agora eu esqueci o nome da academia, mas é muito fácil de achar, amém? Fica naquela avenida principal do bairro, e eu tenho certeza que Deus pode ter algo muito forte com você na noite de amanhã. Nós temos também na sexta-feira um culto maravilhoso com o nosso pastor Lucas, amém? Deus tem assim usado ele de uma maneira muito especial, e nesses 2 cultos eu também estou junto, o pastor Fábio está quando pode, e nós estamos ali dando toda a assistência espiritual, orando juntos, aconselhando juntos, e eu tenho certeza que Deus tem abençoado de uma maneira muito grande. Então no domingo pela manhã, às 9 horas da manhã, eu estou ministrando na igreja, amém? No mesmo endereço que é a nossa sede da Igreja Brasil para Cristo, aqui no Mato Grosso do Sul. E no domingo à noite com o pastor Fábio, ele ministrando, e tem sido uma bênção também. Eu às 9 horas da manhã, no domingo, e o pastor Fábio às 19 horas também à noite. Nós começamos com 2 cultos no domingo, porque tinha que haver uma divisão por causa da membresia da igreja, dos amigos, dos convidados, né, da obra, e para não ter aglomeração, então nós fizemos 2 cultos. E eu quero compartilhar algo aqui com vocês, né? Nós estávamos fazendo esses 2 cultos por causa desse vírus, né? Por causa desse distanciamento que foi necessário e imposto a nós por regra do prefeito, né? Das normas sanitárias da cidade. E nós temos nos surpreendido. Quem tem estado comigo nos cultos da manhã, do domingo, pode até compartilhar aí para que isso fique claro, que não é um comentário meu apenas, mas dos irmãos que têm ido nos cultos de domingo. Nossos cultos de domingo têm nos surpreendido muito. O Senhor tem colocado uma quantidade de pessoas abençoadas no nosso meio, e a noite não tem sido diferente. Claro que a noite, porque é o nosso costume, nossa Igreja Brasil para Cristo aqui em Campo Grande, nosso costume sempre foi os cultos à noite. Nós não tínhamos culto de manhã, né? Nossos cultos de doutrina eram sempre à noite também, não tínhamos escola dominical pela manhã. E hoje nós estamos nos surpreendendo com a quantidade de pessoas. Nós fizemos 2 ceias nesse domingo, e as 2 ceias estavam cheias, estavam com muitas pessoas. E eu louvo muito a Deus. E eu, brincando com o pastor Fábio, falei: pastor, nós vamos ter que fazer pelo menos uma ceia por mês, fazer uma ceia, no dia da ceia, nós não fazermos o culto no domingo de manhã, fazermos à noite, para que todos os irmãos se reúnam. E o pastor falou: não vai ter como fazer isso, porque senão nós vamos ter uma superlotação na igreja e nós não vamos ter condições de receber todos os irmãos de uma maneira confortável para estar no culto de domingo à noite. Então eu quero louvar a Deus por isso, por essa graça que o Senhor tem nos dado, amém? E eu gostaria de convidar você que nunca participou de um culto com a gente, que você possa estar nas terças-feiras, na sexta, ou em 2 horários, né, que nós temos disponível, para que você possa participar no domingo, amém? Então vamos fazer uma oração e vamos apresentar a Deus esse momento da palavra. Espírito Santo, eu coloco aqui diante do Senhor, Pai, porque eu sei que o Senhor é maravilhoso, eu sei que o Senhor é Deus tremendo, que não há nada, meu Pai, não há nada que o Senhor não possa fazer. Não há nada, meu Pai, que se o Senhor quiser, não irá acontecer. O Senhor pode todas as coisas. O Senhor pode fazer coisas impressionantes. O Senhor pode fazer coisas, meu Pai, que só as tuas mãos faria, só o teu olhar para nós desencadearia isso. Então eu quero pedir a Ti, ó Espírito Santo, Deus vivo, Deus conosco, Deus de maravilha, que o Senhor nos abençoe nesse momento com essa palavra, e que essa palavra possa chegar aos corações de cada um dos meus irmãos,
e que tudo aquilo que eles precisarem ouvir da tua parte, que seja ministrado nesse momento, e que eles saiam daqui, desse momento de live, tendo a certeza que foi o Senhor, o teu Espírito, que falou com eles para a glória do teu poderoso e grandioso nome. É nisso que eu creio, Espírito Santo, e é isso que eu peço ao Senhor nesse momento, em nome de Jesus. Amém, queridos? Deixa eu ler uma palavra aqui com vocês, que me arde o coração. Eu sou apaixonada por esse texto bíblico, porque tem momentos difíceis na nossa vida que a palavra de Deus, ela tem uma capacidade, é algo espiritual. A palavra de Deus, ela funciona ela se cumpre na terra, mas ela funciona, ela é ativada no mundo espiritual. E quando ela vem para a terra, ela vem para resolver mesmo, ela vem para decidir a situação. E eu sei que existe o tempo de Deus para todas as coisas, não estou ignorando isso, mas eu estou dizendo para você que quando Deus ele chega com a resposta, não interessa se o cumprimento vai ser daqui 4, 5, 6 meses, 4, 5, 6 dias, 4, 5, 6 anos, mas quando Deus diz sim, vai acontecer, vai acontecer. E eu quero trazer um texto bíblico que está aqui no livro de Josué, capítulo de números 1, versículo de número 6. Quem não conhece essa passagem? É muito difícil alguém nunca ter ouvido alguém pregar sobre esta mensagem. Estou falando de cristãos. Se tiver alguém conosco que é cristão, mas não é praticante no sentido de estar em culto ou na missa, ou lendo a palavra de Deus, não tem esse hábito, porque ainda não foi despertado para isso. Gosta, ama Deus, quer Deus na sua vida, professa até o nome dele no momento das suas lutas, ou até mesmo no momento de alegria, agradece a Deus, mas às vezes não tem intimidade com a pessoa de Jesus, não conhece a sua palavra, a revelação da sua palavra, talvez nunca tenha escutado. Talvez uma pessoa que vai escutar essa live gravada daqui a algum tempo, daqui a alguns anos, ou até mesmo daqui a 2, 3 dias, talvez nunca tenha escutado sobre essa palavra, e o que essa palavra significa para nós hoje, ou que uma área que ela pode atingir a nossa vida hoje. Então eu quero meditar nela com você, e eu queria muito que você entendesse que o meu objetivo aqui é trazer uma palavra, ministrar uma palavra com com a liberdade em Cristo Jesus, que você possa receber essa palavra na liberdade do Espírito Santo, na graça do Espírito Santo, e que o Espírito Santo de Deus, esse que não se nega a nós, esse que não se negou a nós, esse que a palavra confessa que ele vai estar conosco até a consumação dos séculos. É desse Jesus que eu estou falando, e é nessa liberdade que eu estou ministrando essa palavra, e crendo que ele tem poder de chegar ao teu coração, ao entendimento da sua alma, e falar da maneira em que você precisa ouvir, da maneira em que você pode entender, da maneira em que vai fazer com que você compreenda as instruções do Espírito Santo para a tua vida. Pois bem, a palavra de Deus, ela diz assim: seja forte e seja corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sobre juramento aos seus antepassados. Quando eu olho para esse texto bíblico, eu já preguei esse texto bíblico muitas vezes, né? Às vezes você que não me conhece, eu sou esposa de pastor, né? Eu tenho título, né? Tem não é uma unção, mas é um comissionamento, né? Eu sou comissionada a missionária, e há muitos anos eu faço programa de rádio, fiz programações de rádio, e preguei muito fora, fazendo programação de rádio de 7 a 8 anos, assim, sem parar. E através da rádio as pessoas me ouviam, me convidavam para eu ir pregar. Viajei muito esse estado, viajei fora do estado, e preguei muitas vezes essa palavra. Deus muitas vezes me usou para falar sobre essa situação. Nós vemos aqui Deus chegando num determinado tempo da história,
e escolhendo uma pessoa para continuar essa história, que já havia começado lá atrás. E eu posso ver nesse pequeno versículo: seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi. Quer dizer, Deus já havia dito isso antes. Deus já havia falado, já havia prometido isso para os antepassados de Josué. Um homem que andou ao lado de Moisés, um homem que teve por seu companheiro de caminhada no deserto, Caleb, um homem experimentado aos pés de Moisés. Eu acredito que Moisés, quando falava, os ouvidos de Josué ouviam, porque andavam muito próximos. Sabe, às vezes nós temos dificuldade de compreender isso. Poder ouvir a voz de Deus, ou ouvir a voz de Deus, né? Na mente, no coração, na razão. Josué era esse homem que no momento da caminhada ele se vê sem direção, porque ele ouviu Deus prometendo para Moisés, ele ouviu Deus falando com Moisés, ele acompanhou as aflições de Moisés. Ele foi escolhido pelo próprio Moisés para espiar a terra. Não era chamar alguém de uma tribo e dizer assim: escolha alguém aí para ir me representar. Não, ele disse: eu quero que Josué vá. Josué será os meus olhos. E de repente, tudo aquilo que Josué almejava, que Josué queria, que Josué tinha formado no seu pensamento acerca do seu futuro, porque agora ele chegou num futuro que não existiu para ele. Ele estava lá quando Deus prometeu para Moisés há muito tempo atrás. Há muito tempo atrás, há 40 anos. De repente ele se vê numa situação em que Moisés morre. Moisés morre. E quando Moisés morre, a palavra de Deus diz que eles viram a terra. Eles contemplaram a terra. Moisés ainda estava vivo. Eles viram juntos a promessa de Deus. Só que Josué, Caleb, não tinha a mesma mente dos outros homens que estavam a espiar a terra junto com eles. Talvez você já tenho praticamente certeza, pelos rostinhos que eu estou vendo na tela aqui do meu celular, todos que eu estou vendo aqui, porque some da nossa vista também, são cristãos. Você sabe dessa história. Josué volta dizendo que realmente aquela terra era maravilhosa. Aquela terra era muito boa. E pera lá, ela não era só boa, ela era mais do que ele pensava. E quando ele volta com esse relatório, se percebe, lendo a história, que Josué e Caleb, apesar de estarem super animados, apesar deles estarem super motivados, apesar deles terem convicção, certeza de que enfrentar aqueles gigantes para entrar dentro daquela terra seria uma coisa fácil, porque Deus iria estar com eles. Apesar de todo esse ânimo,
quando eles vão contar o relatório, quando eles vão falar acerca do que estava acontecendo, do que eles viram, das maravilhas que eles viram, acontece algo que seria quase que inesperado para um povo que estava 40 anos no deserto, para um povo que tinha vencido inimigos que era impossível calcular a sua força e o seu poder, para pessoas que tiveram experiências espirituais grandiosíssimas. Era inesperado para Caleb e para Josué ver, contemplar a olhos nus a reação daqueles que estavam com eles, porque os dois foram votos vencidos. Entenda isso. Olha que loucura. Olha que loucura esse momento da história. 40 anos, finalmente nós chegamos. Finalmente a terra é tudo aquilo e mais ainda. Meu Deus, eu imagino Josué querendo abraçar a família. Josué querendo dizer, olha, se preparem, porque nós vamos entrar na terra. A terra é perfeita, a terra é grande, os frutos são maravilhosos, tudo é muito lindo, tudo é muito bom. E antes mesmo deles chegarem nas suas tribos, antes mesmo deles chegarem aonde estavam os seus mais íntimos, que ali havia milhões de pessoas acampados, de cima de um monte dava para ver as muralhas. E aí o que a gente vê? A gente vê 10 homens que passaram por experiências iguais ou muito semelhantes, porque a cosmovisão do homem é complicada, não é verdade? Os filhos são criados na mesma casa, os filhos são criados pelos pais, um pai segundo o coração de Deus, uma mãe segundo o coração de Deus. Ela não tem seus preferidos, mas é óbvio que eles têm personalidades diferentes, e as atitudes de cada um deles vai extrair de nós atitudes. Se um filho é muito carinhoso, vai extrair de nós carinho. Nós não vamos falar com o filho carinhoso de uma maneira brutal, e de repente o outro filho já é mais genioso, né, entre aspas, não sei nem se devemos usar esse nome, mas tem uma personalidade mais forte, é uma pessoa, tem uma personalidade difícil, apesar de ter sido criado pelos mesmos pais, ou talvez tenha passado por algum trauma, talvez não é filho da mãe, mas não é o filho do pai, né, o pai biológico, e são personalidades diferentes dentro daquela casa que aquela mãe criou com o mesmo carinho. E de repente a gente percebe que um pai e uma mãe, quando ele vai dar a comida para os filhos na mesa, independentemente da personalidade de cada um deles, a comida está lá. Aquele que fez malcriação vai ter direito a comer a rodela de tomate também, o ovo frito também, vai poder comer o bifinho também, vai poder comer o quiabinho, o maxixe, vai ter direito a comer tudo aquilo que o outro que não aprontou tem direito. Pai e mãe é assim. Só que cada um enxerga essa bondade de uma maneira diferente, porque estão vivendo no seu mundo mental. Tem filhos que, se a mãe frita o bife e o bife fica para ele, a senhora fritou o bife maior, o outro, porque já tem na alma um sentimento de inferioridade, que em algum momento da sua caminhada isso foi construído.
Não sempre por culpa de mãe e de pai, mas porque a vida ela é assim, a vida tem sido difícil. Os pais criam, a escola descria. E nós temos enfrentado, esse é o mal do nosso século, que já vem se desenvolvendo isso há muito tempo. A verdade é que está Caleb e Josué com uma mente renovada, uma mente esperançosa, renovaram suas forças, mas eles foram voto vencido. E eles ficaram mais 40 anos naquele lugar. Por causa daquele povo. Por causa daquele povo. Por causa da visão daquele povo. E às vezes nós estamos assim. O Senhor nos deu visão de coisas grandes e maravilhosas, mas nós estamos andando com um povo que vê tudo errado. Um povo que tudo põe defeito. Já parou para pensar que dificuldade estava enfrentando Josué e Caleb? Na altura desse campeonato, em que eles voltam com a resposta de que a terra mana leite e mel, e é aquela maravilha, os cachos de uva são grandiosíssimos, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, e eles voltam animados, nós vamos entrar, essa é a terra, valeu a pena tudo que a gente passou. O Senhor nos sustentou com cordonizes, o Senhor nos sustentou com coluna de fogo para nos aquecer, com nuvens sobre a nossa cabeça, fez nossos vestidos crescerem, fez nossos sapatos crescerem junto com os pés, não deixou nossos dentes apodrecer, não deixou nossos ossos enfraquecer, para que nós pudéssemos ver essa maravilha, tomar posse dessa maravilha, estar vivendo esse momento tão especial que é voltar para a nossa terra, é estar na nossa terra, é tomar posse da promessa, e de repente eles não decidem tudo. Eles são voto vencido. E passaram mais 40 anos do lado desse povo. Aí Josué não tem mais 40 anos. Josué não é mais aquele mocinho ou aquele homem vigoroso. Agora ele está lá há 40 anos olhando para aquela cidade de Jericó, olhando para aqueles muros enormes e sabendo que a promessa dele está do outro lado. E a palavra de Deus diz para ele: seja forte. Meu Deus. Esse forte não está relacionado nesse momento aqui, nesse texto. Se você for analisar o texto, esse forte não está simbolizando a força física, como a força física de Sansão, a força física que Davi teve para pegar aquele urso, pegar aquele leão. Não. Ele está falando dessa força aqui, ó, mente. Josué, ser forte. Sabe quando nós vamos num velório? É muito difícil, né? Alguns de vocês, tem mais pessoas aqui. Eu não sei se você já esteve do lado do caixão, como sendo familiar daquele ente tão querido que se foi. Mas se você, como eu, perdeu alguém muito querido da tua família, como eu perdi meu pai muito novo,
com câncer no pulmão? Você está do lado do caixão desse ente querido e alguém se aproxima de você, pega nos seus braços, nos seus ombros, na sua mão, né? Esse gesto aqui é muito comum, né? A pessoa segura na tua mão com as duas mãos dela, olha nos teus olhos, e qual é a palavra que muitas vezes você escuta? Força. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Deus estava dizendo isso para Josué: força. Porque agora você não vai entrar na terra prometida com aqueles anciões que te atrapalhavam, com aquelas pessoas. Eles vão morrer, eles já morreram. Muitos já morreram, estão morrendo ainda. Você vai entrar com os novos. Você vai entrar nessa terra que eu te prometi, que eu prometi aos teus antepassados. Os filhos daquele povo, os netos daquele povo. Porque agora, queridos, Josué já não tinha mais 40 anos. Josué já estava com 80 anos, segundo os estudos. E Caleb com seus 85. Meu Deus. Ser forte e corajoso. Porque você conduzirá este povo para herdar a terra que eu prometi. Meus planos ainda estão de pé. E não é com a tua geração, Josué. Você não morreu, Josué, e eu vou usar seus filhos. Eu fiz essa promessa para você e para os teus antepassados, e eu vou cumprir ele ainda no tempo da sua vida. Oh, aleluia, no tempo da sua vida. Você vai entrar nessa terra. Você vai desfrutar dessa bênção. Eu vou te dar pessoas para que agora seja diferente. A terra já está espiada, a promessa está mantida. Eu vou te dar um povo diferenciado, vou te dar um povo diferente, um povo com o ânimo que você tinha há 40 anos atrás. Oh, aleluia! E eu posso sentir a presença de Deus aqui, e Deus falando na minha alma que tem pessoas nesse momento que estão dizendo: Deus, o Senhor está falando comigo. Ele diz ser forte. Olha, força, foca nisso aí, porque você vai ter que fazer tudo de novo. Você vai ter que passar por algumas experiências parecidas, guerra, confronto, vai passar por tensão. Eu imagino a tensão que Josué estava sentindo, vendo aquele povo marchando em volta do muro. A tensão que estava naquele momento, quando todas as coisas começaram a acontecer para que chegasse o dia das muralhas caírem. Josué, durante esse tempo todo, sempre olhou para aquelas muralhas, e aquelas muralhas nunca foram intraspassáveis na mente dele. Por isso o Senhor fez com que ele passasse por essa situação e fosse vencedor. A mente dele sempre foi que aquelas muralhas não eram impossíveis para Deus. E quando eu olho para essa palavra, eu vejo que em seguida ele diz: e ser corajoso, porque não adianta você só ser forte. Não adianta, tem pessoas, queridos, que na hora do enterro da pessoa mais preciosa que Deus deu para ele nessa terra, ou deu a ela nessa terra, ela
está chorando, ela está muito abatida, ele está muito abatido. Mas na verdade, ele não morreu também. A morte desse ente querido o entristeceu muito, mas ele está ali firme, porque às vezes ele tem que ser forte para poder passar uma força, porque já pensou, se perde um cabeça de uma casa, e às vezes os filhos olham para a mãe e vê a mãe destruída, vê a mãe querendo morrer, vê a mãe querendo fugir, a mãe dizendo o que vai ser da minha vida agora, e os filhos olhando e dizendo, meu Deus, perdemos o pai, e agora não podemos contar com a mãe. Olha como a mãe está. E é muita responsabilidade muitas vezes para um filho pequeno, ou para um filho de pouca idade, ou de uma pessoa que não tem uma maturidade para enfrentar isso, sem que Deus substitua toda aquela unção, aquela graça, aquela força, aquela presença de controle da situação. E de repente essa pessoa que fica, por mais que ela esteja sofrendo, ela busca força dentro dela e ali ela se mantém. Ela abraça os filhos, abraça o irmão, abraça a irmã, independente de quem se perde. E ali ela assume aquela postura calma. Deus é com a gente, Deus vai nos consolar, Deus vai nos ajudar, mas só Deus sabe como está o coração desta pessoa. Mas essa pessoa está ali com palavras dizendo força. Mas não era só isso. Deus não queria apenas que Josué tivesse essa palavra de força, essa palavra de dizer assim para as outras pessoas: gente, nós vamos herdar a terra de novo, porque Deus é com a gente, Deus vai nos fazer passar. Olha, calma. Não, ele queria que Josué fosse corajoso. E aí a coragem já pega outra área da nossa vida, já não é só a área mental. Porque falar que vai fazer uma coisa e fazer é outra completamente diferente. Dizer que Deus falou com ele e que Deus deu uma nova visão e que Deus deu uma direção nova, deu uma nova instrução, deu uma nova ordem. E compartilhar isso com entusiasmo ou até mesmo com autoridade, porque ele estava substituindo Moisés. Ora, não era qualquer coisa. Era o líder maior que aquela nação já tinha visto. Foi aos olhos de toda uma nação que viu coisas extraordinárias acontecer. E de repente Deus falar com um servo desse Moisés e dizer que vai fazer aquilo que Moisés não conseguiu fazer. Não bastava só dizer, ele teria que ser corajoso para tomar atitudes e para dar ordens para que as coisas pudessem acontecer. E eu quero lhe dizer uma coisa. Quando Deus fala com a gente e o que Ele quer fazer através de nós é algo impossível no mundo natural, rapaz, moça, irmão, irmã, deixa eu te contar uma coisa, tudo fica mais difícil. No modo natural, era impossível passar aquilo. Tanto era impossível que, aos olhos deles, que eles não passaram com o maior líder que aquela nação tinha tido. Moisés não era qualquer coisa. Moisés era a tipificação do Messias. E aí nós olhamos para essa situação e encontramos um Josué precisando tomar uma atitude, porque verdadeiramente ele não queria morrer na beira da bênção. Não era esse o desejo dele. O desejo dele era morrer dentro da terra prometida. Era entrar na terra prometida. Era passar seus dias lá, levar sua família para lá. Ele mesmo
mesmo dá um brado de guerra, ele faz uma reunião solene e ele diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, entraremos dentro dessa terra. Pronto, nós vamos entrar. Escolha hoje se vocês querem ficar com os deuses dos seus pais. Queridos, sabe o que Josué está delatando? Josué está delatando que aquele povo, chegou um momento que ele teve que pregar para aquele povo, dizer para aquele povo: olha, os pais de vocês andaram o deserto inteiro adorando outros deuses, desconfiando do poder de Deus, colocaram à prova Deus mais de 10 vezes, e por isso seus pais morreram antes de entrar na terra prometida. Ah, meu Deus. Mas ele diz: eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor, nós entraremos nessa terra. Escuta uma coisa, eu sei que é difícil, quando Deus ele se aproxima novamente de nós num momento difícil da nossa vida, em que precisa acontecer alguma coisa. Se Deus não falasse com Josué naquele momento, se Deus não falasse com ele, não dissesse para ele ser forte e corajoso: olha, não aparta de ti a palavra deste livro, medita nele de dia e de noite, olha, você vai viver coisas novas, mas que já foram prometidas. Você vai viver algo que eu já tinha prometido. Naquele momento que Deus fala isso, Josué tinha todas as impossibilidades possíveis no mundo natural. Ele tinha o testemunho de que o povo que Moisés guiou não entrou. Ele não se achava melhor do que Moisés. A única coisa que os dois tinham em comum era a promessa e o Deus que prometeu. Ora, se não aconteceu no tempo de Moisés, por que aconteceria no meu? Quantas vezes nós estamos assim? Quantas vezes nós estamos desse jeito? Deus não falaria para Josué ser forte, ser corajoso, porque Josué ele estava de um jeito assim, ele tinha nos pensamentos dele que ele desejava muito estar lá na promessa, ele desejava muito ter passado para o outro lado, ele desejava muito já estar lá, até mesmo colhendo a sua plantação, comendo daquilo que ele plantou, criando seus filhos, sua terceira geração, seus netos, bisnetos. Ora, ele já era de idade, já tinha mais de 75 anos. Ele sonhava com isso, mas ele não tinha tomado nenhuma atitude, porque ele não tinha sentido Deus falando com ele. Mas a partir do momento em que Deus falou com ele, que Deus se mostrou a ele, porque Deus ele fala conosco e se mostra a nós de diversas maneiras. Talvez você que está me ouvindo agora, essa é mais uma palavra que você está ouvindo no curso da tua vida. E talvez você possa até dizer assim: é uma boa palavra. Nossa, que bom que ela está pregando. Nossa, que palavra bacana, que interessante. Gostei. É Josué que vai pregar, então eu já ouvi sobre Josué, não vou ouvir. De repente você pode estar ouvindo e dizendo: Deus está falando comigo agora. Deus está falando comigo agora, é um novo tempo para a minha vida. É uma nova direção para a minha vida. E essa nova direção, entenda bem, ela não sai dos propósitos de Deus. Ela permanece nos propósitos de Deus. Deus ia fazer algo novo através de Josué, mas dentro de tudo aquilo que já havia falado. E de repente, queridos, a gente conhece a história. A gente vê Josué acreditando, tendo fé, acreditando, saindo do seu natural e podendo acreditar que o sobrenatural de Deus aconteceria.
O que Deus promete, a gente só consegue conquistar com fé. As coisas que Deus promete, queridos, toda vez que Deus nos faz uma promessa, quando nós olharmos para o que Deus falou, quando nós olharmos e meditarmos no que Deus revelou a nós, ou através de um profeta, ou através de qualquer situação, quando Ele fala com a gente, pode ter certeza, há um muro intraspassável na nossa frente. Não tenha dúvida disso. Quando Deus falar com você, Ele vai falar das coisas do alto, e nós vamos olhar e vamos tentar encaixar o que Ele está dizendo com o que a gente está vivendo, e nós vamos ficar desanimados se a nossa mente não estiver renovada no Espírito de Deus. E aí eu olho para essa palavra e eu vejo que Ele conquistou Jericó, que foi a primeira cidade que eles entraram. Ele conquistou Jericó, querido, sabe por quê? Porque ele acreditou no impossível. Ele acreditou no impossível. Às vezes nós escutamos Deus falando para nós: eu vou curar você desta doença. E o que você olha para a tua doença, você vê uma doença incurável. Eu vou restaurar o teu casamento, e você olha para o teu casamento está em fase terminal. Está para lá da UTI, da CTI, o médico dos médicos, o médico lá diz para você: ó, vai morrer. Era bom que ele morresse lá na tua casa, mas se eu tirar ele dos aparelhos, ele morre agora. Então vamos deixar ele morrer naturalmente. Tá só ali nos aparelhos. Daqui 3 dias eu vou desligar. E de repente Deus está dizendo: eu vou curar, eu vou transformar, eu vou fazer. Você vai conquistar, você vai ter, você vai ser. E aí você olha, você não tem nada, você não é nada. Tá tudo dando errado, tá tudo uma droga. Porque toda vez que Deus ele fala com a gente, Ele está falando num momento que é impossível acontecer alguma coisa no mundo natural. Era impossível aquelas muralhas caírem para que eles pudessem subir, para que eles pudessem tomar aquela cidade, para que nós pudéssemos ver o livro de Juízes com todas aquelas entradas, com aquelas guerras, com aquela tomada de posse daquele território maravilhoso que manava leite e mel. Então eu quero dizer para você que todas as vezes que o Senhor falar conosco, todas as vezes que Deus nos falar algo na alma, e às vezes a gente não tem coragem nem de compartilhar isso com ninguém, porque os outros vão chamar a gente de doido. Eu tenho alguns exemplos. Eu me recordo quando o pastor Fábio chegou para mim e disse assim: Patrícia, nós já oramos demais, está na hora de nós agirmos. Nós não temos condições de construir no terreno. Nós tínhamos o terreno da igreja, que se eu falar de cabeça talvez eu erre, eu acho que é 600 metros quadrados. E nós tínhamos comprado esse terreno, tínhamos pagado com muita dificuldade, mas o pastor Fábio disse: é tempo de construir, acabou, não tem como esperar mais. Não adianta só ficar na promessa, nós precisamos lançar uma atitude de fé. E eu me recordo, talvez tiver algum pastor me assistindo agora que teve dentro daquela reunião, pode escrever aí, eu lembro disso. O pastor Fábio entrou, acho que com uns 15 obreiros para dentro da sala de reunião da igreja antiga. E ele disse: olha, nós precisamos construir a igreja,
vai ficar em tantos mil, já fiz o orçamento do pré-moldado, é assim, 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 assim. Quem conhece a nossa igreja sabe do que eu tô falando. Tô contando bem por cima. E eu me recordo que eu não tive coragem de entrar dentro da sala, porque todos os irmãos que entraram lá dentro eram irmãos assalariados. Tinha até obreiro desempregado. E eu fiquei do lado de fora da reunião orando, pedindo a Deus que desse graça, pedindo ao Senhor que desse graça ao meu esposo, desse graça aos irmãos. E o Fábio não foi só com a palavra, o Fábio foi com um papel, um contrato da fábrica de pré-moldado. O pastor Jael estava nessa reunião, muitos pastores estavam nessa reunião, muitos diáconos estavam nessa reunião, presbíteros estavam nessa reunião. E eu me recordo que ele foi com esse papel e ele falou, ó, tá aqui, custa X. Queridos, não vou falar aqui valor, mas era algo, não era impossível, era algo inimaginável. Inimaginável, não tem o que conversar aqui, é inimaginável. Até se um milionário entrasse lá dentro, talvez ele falasse assim, ah, será para esse povo aí construir uma coisa desse tamanho para um povo tão simplesinho? Não, o pastor, o terno dele nem é novo, os ternos do pastor é tudo, não, é muita coisa para esse povinho aí. Não ia nem ajudar. Por favor, dá dinheiro para construir um negócio grande desse para esse povo aí. Esse povo não vai saber nem cuidar, nem pagar a luz desse lugar. Porque isso aí não é igreja para pastor simples igual esse aí, não. E eles tinham que concordar com o pastor Fábio para assinar, porque tinha um prazo para dar entrada e tinha um prazo para terminar de pagar. E era um contrato. E eu fiquei orando. Quando eles saíram da reunião, que o pastor perguntou, eu posso contar com vocês? Irmãos, os irmãos falaram para ele assim, olha, lógico que o senhor pode contar com a gente por fé, porque dinheiro nós não temos. Ele falou, eu também não tenho, é por fé mesmo, só quero saber se vocês vão orar por mim. Vou. Então tá bom, ele assinou. Irmãos, eu não tenho como contar para vocês numa live, numa pregação, as coisas que começaram a acontecer depois. As coisas que foram acontecendo depois. Porque nós fizemos pequenas promoções um pouco maior, mas nós não temos como explicar no mundo natural o que é que aconteceu. Não há como explicar o que aconteceu. Eu não estou dizendo que a nossa igreja construída, ela seja a mega, super, top, power das galáxias. Não, é uma igreja mediana. Mas eu estou dizendo que para nós, para quem era o nosso povo, o nível financeiro do nosso povo, quando as pessoas passam na frente da nossa igreja e nos conhecia, sabe que foi Deus que fez. Sabe que foi Deus. Deus usou as coisas vãs, que eram nós, as coisas inúteis, que eram nós, as coisas vil, que eram nós, para fazer coisas grandiosas. Foi isso que Deus fez. Porque nós saímos do mundo, nós ousamos acreditar e ter fé naquilo que era impossível. Nós não tivemos essa atitude só no mundo material, não. O diabo nos visitou um dia e disse que colocou um tumor na coluna do meu filho, e nós fomos no médico, meu filho tinha um tumor na coluna. Você pode perguntar mil coisas aí, como que acontece isso com um casal de pastor? Irmão, não quero entrar nessa questão, não sei, essa área não sei. Vou explicar por que Deus fez isso. Não vou explicar nada, não sei de nada, não sei por que Deus permitiu. Eu perguntei na época, eu orei, eu jejuei, eu chorei.
Eu falei que eu ia morrer, que adiantava Deus me chamar para a obra e estar com um filho nessa situação? E aí Deus mandava uma mãe feliz com um filho na mesma situação e a mãe estava feliz da vida e eu não conseguia ser feliz tendo a ideia de que meu filho pudesse ficar daquele jeito. Passamos assim um ano, parecia que nós estávamos andando dentro do inferno. Não dormia de noite, de madrugada, o menino chorando. Hoje já é pastor, graças a Deus. Ele tinha 14 anos de idade, era baterista da igreja. O médico proibiu ele de fazer tudo, não podia carregar um saco de arroz, que o tumor era na 8ª vértebra. E nós ousamos acreditar em Deus. E na nossa campanha de 12 dias, um homem passou na frente da nossa igreja, um missionário. Nunca tinha visto ele. Ele chegou na igreja, falou pro porteiro: eu preciso falar com o pastor dessa igreja. E vai, mas o que houve? Irmão, não tinha internet do jeito que tem hoje, que era para escrever: ore pelo meu filho. Na rádio eu não comentava porque eu tinha vergonha, eu não era madura o suficiente. Eu comentava com os irmãos ali da igreja. Me chega um homem na porta da igreja e fala: eu quero falar com o pastor dessa igreja. Ô pastor, eu estava passando aqui, Deus mandou eu entrar. Tem um jovem aqui nessa igreja que precisa ser curado hoje. E ele apontou e chamou o Rodrigo. O Rodrigo veio e ele começou a orar pelo Rodrigo na frente da igreja. A igreja começou a chorar. E o Rodrigo começou a suar como eu nunca tinha visto na minha vida. Eu me assustei de ver o meu filho daquele jeito. Meu filho começou a transpirar. Começou a roupa dele começou a molhar. E na hora que ele terminou de orar, ele falou: o que Deus tinha para fazer aqui já fez. Pegou e foi embora. Porque naquela noite nós tínhamos orado e tínhamos pedido a Deus que Deus fizesse um milagre, porque nós não podíamos suportar aquele fardo. Que Deus pudesse dar a nós a graça dele, a misericórdia dele. E assim Deus fez. Porque às vezes a gente conta um testemunho financeiro, as pessoas falam: tá contando testemunho financeiro pra gente ir pra igreja, pra fazer campanha. Não. Quem tem acompanhado a nossa história sabe disso. Tantas outras coisas que a gente vivenciou e que a gente presenciou, que Deus fez, porque nós estávamos sendo visitados pelo Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus se manifestou dizendo: ser forte, ser corajoso, porque você não pode parar. Você não pode parar. Tem coisas que precisam continuar, tem coisas que precisam acontecer. Tem um povo que talvez você não saiba de todos, mas há um povo que vai entrar na terra por causa da força que você decidiu ter, e por causa da posição corajosa que você tomou, e por causa das atitudes guardadas e firmadas na verdade que Deus colocou e forjou na tua vida. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu profetizo essa palavra na tua vida. Eu profetizo que você seja forte, que você seja corajoso, que você tome posse dessas coisas que Deus tem falado para você. É um novo tempo para a tua vida, então renova a tua mente. Volte a acreditar nas coisas, ainda que você olhe e tenha testemunhos reais, verdadeiros de desânimo. Eu imagino Josué, se ele tivesse pensado: pô, vou ter que passar por isso tudo de novo, eu não tenho mais idade para isso não. Eu vou chamar esse povo para ir, Senhor, eles vão dizer: não, nossos pais não foram, porque iam morrer, nós vamos agora que eles estão fortes mesmo. Oh Deus, vou passar por tudo isso de novo? Ah, não, deixa eu aqui, deixa eu morrer minguando na beira da bênção, deixa eu morrer junto com os outros que não acreditaram, deixa. E eu quero dizer para você, não é para isso que o Senhor te escolheu. Não foi para isso. Que você entenda isso, não foi para isso. Foi para você ser forte e ser corajoso. Amém, queridos? Quero fazer essa oração com vocês
E todos vocês que participaram, toda live eu sempre comento, mas eu não sei o que aconteceu, não transmitiu no meu tablet. Não sei o que foi. Talvez eu tenha mexido aqui, sempre eu dou uma olhada para ver quem participou, mas eu vou estar entrando depois que eu terminar a live para agradecer a vocês por estar participando comigo, para eu não estar falando sozinha, né? Ou falando para mim mesma, que já seria muito bom, que essa palavra foi para mim também. Então eu quero profetizar isso na sua vida, vitória. Vitória consciente, ânimo e tudo aquilo que você precisa ter para você passar esse muro. Passar esse muro para a glória do nome do Senhor. Amém? Espírito Santo, eu te agradeço por esse momento tão especial. O Senhor me trouxe à memória coisas tão lindas que o Senhor fez. São tantos testemunhos, Pai. São tantos milagres que os nossos olhos viram e que a nossa vida recebeu. Nós vimos o Senhor fazendo muitas coisas, Pai. Através da nossa oração, através do nosso choro. Porque muitas vezes, Pai, a gente não conseguia nem orar, porque a situação que a gente estava vendo, a gente só conseguia dizer: Tu sabes, Deus. Tu sabes. Nessa caminhada, meu Pai, de 21 anos de evangelho, pessoas contaram coisas para nós, Pai, que pediram oração acerca de coisas para nós que nós não tínhamos como achar que qualquer coisa pudesse acontecer que não fosse um milagre para mudar aquela história. E quantas vezes nós, meu Pai, oramos e dissemos no nosso coração: Deus, se o Senhor não fizer, já era. Quantas vezes nós olhamos e pensamos até assim: poxa, será que não chegou o dia mesmo? Será que não é o tempo mesmo de acontecer esse mal? Porque a situação era tão impossível de ser revertida. E o Espírito Santo dizia para nós: vai lá e profetiza. E nós queríamos ir consolar, porque para nós já tinha acabado. Mas o Senhor falou: vai lá e profetiza. E o Senhor fazia coisas grandes, Pai. Ah, Espírito Santo, cuida dos meus irmãos, Pai. Cuida, meu Deus, desse povo, Deus. Em nome de Jesus Cristo eu te peço. Coloca palavras proféticas nos nossos lábios para mudar a história desse povo, mudar a história dessa pessoa. Nos ajuda a ajudar, Senhor, pelo poder que há no teu santo nome. Que assim seja, e graças a Deus. Queridos, fiquem com Deus e até quarta-feira, às 9 horas da noite. Amém? Que Deus abençoe todos vocês. A paz.